Variáveis aleatórias, mais uma aula e eu sou a professora Luciane Alcoforado. Bom, agora a gente vai ver o conceito de variável aleatória contínua. A diferença do que a gente viu na aula anterior é que o subconjunto dos valores possíveis da variável, eles agora passam a ser um subconjunto contínuo dos números reais. Então, vamos ver o que o Bussabe-Moretti fala sobre isso. A característica principal de uma variável aleatória contínua é que, sendo o resultado de uma mensuração, o seu valor pode ser pensado como pertencendo a um intervalo ao redor do valor efetivamente observado. Por exemplo, quando dizemos que a altura de uma pessoa é 175 centímetros, estamos medindo sua altura usando o centímetro como unidade de medida e, portanto, o valor observado é, na realidade, um valor entre 1,74,5 centímetros e 175,5 centímetros. Nós vamos ver agora que existem algumas pequenas diferenças aqui na variável aleatória contínua quando a gente vai falar das suas probabilidades. Bom, então como é que fica a probabilidade de uma variável aleatória contínua? Bem, a função que vai nos levar a um cálculo dessa probabilidade, ela é conhecida como a função de densidade de probabilidade. E nós teremos uma característica muito especial para essa função. Conforme a gente está vendo aí, a gente tem uma integral de menos infinito a mais infinito desta função, e essa integral é como se eu somasse, porque a integral, na verdade, ela é uma soma. Se você já estudou cálculo, você deve se lembrar disso. Então, esta soma ou esta integral da função em todos os seus intervalos de valores possíveis, ela vai somar 1, né? Que é assim, a probabilidade do todo tem que ser 1. E, então, desse modo, a gente tem definido aqui um modelo teórico para avaliar as probabilidades de uma variável aleatória contínua. E também temos uma interpretação muito específica para isso, que é a probabilidade da variável estar num intervalo, por exemplo, entre A e B, né? A probabilidade de x estar entre A e B vai ser a área. E a área, se vocês se lembram de cálculo, é o cálculo de uma integral no intervalo AB dessa função aí de densidade de probabilidade, tá? Então, no caso da variável aleatória contínua, não faz sentido avaliar a probabilidade pontual. A probabilidade pontual vai ser nula. Só vai fazer sentido a probabilidade de intervalo de valores. Bom, onde é que nós podemos aplicar esses modelos de variável aleatória contínua? Então, alguns exemplos são peso ou altura das pessoas de uma cidade, a demanda diária de arroz num supermercado, o tempo de vida de uma lâmpada, o diâmetro de rolamentos de esfera e erros de medidas em geral resultantes de experimentos em laboratórios. Vamos ver aqui a definição da distribuição normal, que é a principal distribuição de probabilidade da estatística. Bom, então nós dizemos que x tem uma distribuição normal com parâmetros μ e sigma quadrado. Este μ pode ser qualquer número real e o sigma quadrado vai ser um número positivo. Se sua densidade é dada por esta função ali, linda, né? Não se assuste. Então, essa função ela está dependendo de x, que é uma função de x, e de dois parâmetros que são o μ e o sigma quadrado. Note que você tem aqui um denominador, 1 sobre sigma vezes raiz de 2π, essa parte é positiva, claramente, né?
vezes a exponencial elevada a um expoente negativo aí, que é um monte de continha, né? Mas já dá para notar que, como é uma exponencial, é uma função positiva, né? Para todo x, independente do valor de x. Para que essa distribuição ela seja uma distribuição de probabilidade válida, teria que verificar apenas que a integral de menos infinito a mais infinito desta função é 1. E isso aí é provado matematicamente, tá? Apesar da função ser bastante complexa na sua fórmula, mas o gráfico dela tem um formato muito bonitinho, muito bem definido, que é esse que você está vendo aí. Alguns autores costumam dizer que é um formato, a forma de um sino, né? Então, o ponto máximo dessa função se dá em μ, que é o parâmetro, um dos parâmetros da função, né? E o sigma, que é o outro parâmetro, ele vai dar essa abertura, né? Então, quanto maior for o sigma, mais aberto vai ser essa curva. Quanto menor for o sigma, mais fechadinho em torno desse centro vai ser esse sino, né? E, além disso, nós temos aí mais o valor esperado dessa variável aleatória, que é dada pelo parâmetro μ, e a variância dessa variável aleatória, que tem um modelo normal, logicamente, né, é dada por sigma quadrado. Vocês só tenham em mente que o valor esperado de uma variável aleatória, e assim como a sua variância, vai depender da sua fórmula, né? Depende do modelo. Então, cada modelo tem o seu valor esperado e a sua variância, tá? Bom, agora vamos ver a notação. Esse primeira linha que você vê aí em cima, x tio n mi sigma quadrado, bem, isso aí é a notação para dizer que x, que é a nossa variável aleatória, segue uma distribuição normal, cujos parâmetros são dados por mi e sigma quadrado. Estes parâmetros, logicamente, têm que ser definidos. Quando mi é igual a zero e sigma quadrado é igual a 1, nós temos uma distribuição que é chamada de padronizada ou reduzida, distribuição padrão, normal padronizada, tá? E a densidade dela, então, vai ser a redução daquela fórmula. Só que veja que quando mi é zero e sigma quadrado é 1, então a função de densidade some lá o mi e o sigma, né? Então fica aí conforme está representado aí, φ de z, tá? O gráfico, então, agora já não varia mais, né? Porque a gente vai estar com uma curva centrada em zero, com uma distância de mais ou menos 1 aí, representada pela variância ou pelo desvio padrão. Bom, a gente vai ver depois que é muito importante fazer a padronização para fazer o cálculo das probabilidades. Isso quando a gente, obviamente, está usando uma tabela, tá? Então, porque a gente vai ver uma propriedade muitíssimo interessante desse modelo de probabilidade. Então, se o x ele tem uma distribuição normal μ sigma quadrado, eu realizo uma transformação nessa variável x através desse z aqui, né? Então, o z vai ser a transformação de x. Então, faço x menos a média e divido pelo sigma, que é o desvio padrão, tá? Exemplo, se o x for normal com μ igual a 5 e sigma quadrado igual a 4, então a minha padronização vai ser z igual a x menos 5 dividido por 2, porque é sigma, né? Se sigma quadrado é 4, sigma vai ser igual a 2. E nós vamos ver que, ao fazer essa padronização, essa variável z, ela sempre vai ter uma distribuição normal do tipo 0, 1, ou seja, com média 0 e desvio padrão 1. Isso facilita muito o cálculo das probabilidades. Por quê?
porque não existe uma função primitiva para a densidade de x. Né? Então, se vocês se lembram do cálculo, quando a gente vai calcular uma integral, a gente precisa obter a primitiva da função, né? Para que a gente possa calcular a área. Mas e quando essa primitiva ela não se estabelece de uma maneira analítica, então a gente teria que lançar a mão de um processo de cálculo numérico, né? Cálculo por aproximação. Mas aí, com esse recurso da padronização, esse cálculo só se reduz, por isso que ela se chama reduzida, ele vai se reduzir a simplesmente ter esses cálculos tabelados para Z e sempre fazer essa padronização. A gente vai ver isso num exemplo, tá? Então, vamos ver agora o x tem uma distribuição normal, μ igual a 3 sigma quadrado igual a 16. E vamos supor que nós queiramos calcular a probabilidade de x estar entre 2 e 5. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer é transformar esse intervalo de 2 a 5 num intervalo padronizado. Então, vamos fazer aquela padronização, que é x, que é 2, menos μ sobre sigma. Então, x menos μ sobre sigma se transformou em z, né? E aí, por outro lado, a gente vai ter 5 menos μ sobre sigma. Substituindo o μ por 3 e o sigma por 4, porque a raiz quadrada de 16 é 4, nós temos aí que o z vai variar de menos 1/4 até 1/2. Estas probabilidades vão ser iguais, né? O x no intervalo de 2 a 5 é igualzinho à probabilidade do z no intervalo de menos 1/4 a 1/2. Bom, agora como que a gente obtém essa probabilidade? A gente teria que calcular a integral, né? Só que não. A gente vai consultar uma tabela, que aqui no Bussabi é a tabela 3, e ele colocou aqui os valores, eu vou mostrar para vocês no próximo slide como é que chegou nestes valores aí. Bom, a primeira coisa que a gente vai ver é como que a gente vai usar a tabela 3 do livro do Bussabi Moretti. Então, veja esse esqueminha gráfico aqui, que ele explica como que essa tabela foi construída. Então, você vai entrar com um valor de Z, tá no eixo X aí, e a tabela vai te dar esta área que está em azulzinho aí, representada pela letrinha P, tá? Bom, então, nós estamos interessados em calcular a probabilidade da variável z estar entre menos 0,25 e 0,5. Portanto, eu vou ter que procurar estes valores, 0,25 e 0,5, na minha tabela. Então, 0,25. Ah, outra coisa, esta probabilidade aqui, ela está representada esquematicamente, conforme essa figura aí que aparece para vocês, tá? Então, o primeiro valor, menos 0,25, não tem valor negativo na minha tabela, então eu vou procurar o valor positivo, porque a gente vai trabalhar muito com simetria aqui, né? Em relação ao ponto zero, vocês notem que o gráfico ele é simétrico, né? Então, eu vou entrar com o 0,25 na tabela. Então, 0,2 e o segundo, a casa decimal, 5. Então, a coluna 5. O valor, 0,09871. Só que essa é só a parte decimal, ou seja, a parte após a vírgula. Então, eu denoto o primeiro valor lá da minha probabilidade é 0,0987. Aqui foi arredondado para 4 casas decimais. Bom, o próximo valor, 0,5, vou lá na minha tabela, linha 0,5, coluna 0, valor 19,146. Então, eu vou anotar aqui 0,1915. Bom, aqui depois a gente soma esses valores, por quê? Porque a tabela sempre vai me dar a área de 0 a z. Então, eu somei a área de 0 a 0,25 com a área de 0 a 0,5, tá? Mais um exemplo aqui para a gente fixar todos os detalhes. Então, nossa variável aqui é o valor depositado no Banco da Ribeira
em janeiro. E essa variável tem média de 10.000, desvio padrão de 1.500 e segue a distribuição normal de probabilidade. Bom, aí um depósito é selecionado ao acaso dentre todos os depósitos desse mês de janeiro e se deseja encontrar a probabilidade de que o depósito seja de 10.000 ou menos, ou pelo menos 10.000. Então, 10.000 ou menos é a probabilidade de x ser menor ou igual a 10.000. Pelo menos 10.000 é o item B, é a probabilidade de x ser maior ou igual a 10.000. Bom, aqui, como se trata de uma variável contínua, um evento complementa o outro, né? Porque no contínuo, você acrescentar o extremo ou não faz diferença, tá? Então, menor ou igual a 10.000, se eu encontro essa probabilidade, automaticamente eu tenho o valor do item B. Bom, aí o que a gente tem que fazer, né? Primeiro é padronizar, né? Usar essa formulazinha de transformação que está aparecendo aí em azul. Z igual a x menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, probabilidade de x menor ou igual a 10.000 é a mesma coisa que probabilidade de z menor ou igual a 10.000 menos a média, que é 10.000, dividido pelo desvio padrão, que é 1.500. Esse resultado, então, vai ser zero. Então, no item A, a gente tem a probabilidade de Z ser menor ou igual a zero, e no item B, a gente tem a probabilidade de Z ser maior ou igual a zero. Muito bem. Vamos agora consultar a tabelinha. Bom, então a probabilidade de Z ser menor ou igual a zero ou de Z ser maior ou igual a zero é 0,5. Isso não precisa nem consultar nenhuma tabela, porque como nós sabemos que a área sob uma curva qualquer de densidade é sempre 1, e dado que esse modelo ele é simétrico a partir do zero, então o 1 vai ter que se dividir entre as duas metades, então vai ficar meio de probabilidade para cada lado. Bom, agora, em relação à letra C, que é a probabilidade de x estar entre 12.000 e 15.000, fazendo a transformação para a variável z, nós vamos ter a probabilidade de z entre 1,33 e 3,33. Então, você já viu que a gente vai ter que procurar estes valores na tabela. Então, vamos começar pelo 1,33. Linha 1,3, coluna 3. Eu encontrei, então, 0,40824. Este valor, então, eu vou anotar. Bom, agora eu vou para o 3,33. Então, linha 3,3, coluna 3. E o valor que eu vou anotar é o 0,49957. Então, esquematicamente, o que nós temos aqui, da probabilidade que a gente quer, entre 1,33 e 3,33, seria como este gráfico aqui, onde o A seria o 1,33 e o B o 3,33. Então, para a gente obter esta área, né, que corresponde à probabilidade, a gente vai pegar lá na nossa tabelinha, a tabela 3, o valor acumulado de 0 a 3,33 e subtrair do valor até o 1,33, né? Então, como a gente viu, a gente tinha em 3,33 0,49957 menos o valor em 1,33, que é 0,40824, e essa diferença, então, dá o resultado da probabilidade que a gente queria. Agora, nós vamos para o item D, que é a probabilidade de x maior que 20. Então, a gente faz a transformação e vai chegar na probabilidade de z maior que 6,67. Então, vamos ver aqui a nossa tabela, né? Esquematicamente, nós temos esse gráfico aí do lado, onde o A é o 6,67. Então, nós queremos a área à direita desse ponto.
Vamos lá na tabela. A gente teria que procurar, então, o 6,67 na tabela. Porém, a tabela só vai até o valor 4,59. Mas observe que o 4,50 seria o 0,49999. Então, até 5 casas decimais, a partir do 4,51, você já vai ter uma aproximação que é para 0,5, né? Então, a partir daí, sempre vai ser 0,5, 0,5, né? Então, se a gente fosse fazer, independente dessa situação, a gente pensaria o seguinte: para obter essa área que a gente quer, né, a partir da direita do ponto, nós devemos subtrair 0,5, que é a área que vai de 0 até infinito, essa área é 0,5, da área que vai de 0 a 6,67, porque a tabela me dá a área de 0 até o ponto, né? E a gente quer a área a partir do ponto. Então, a gente subtrairia 0,5 menos o valor nesse ponto. Só que o valor nesse ponto não tem aqui na minha tabela. Se a gente fosse extrapolar essa tabela, né, completá-la, a gente continuaria tendo os 5 lá repetindo, né? O 0,5 repetindo até chegar ao ponto 6,67. Portanto, quando a gente fizesse a diferença, a gente teria um valor de aproximadamente zero, né? Que é o resultado aí, tá? Então, com isso, a gente encerra esta parte dos exercícios. E chegamos ao final de mais uma aula. E nesta aula aprendemos o conceito de variável aleatória contínua e vimos o modelo de distribuição normal, sua função de densidade, o gráfico desta função, como fazer a padronização da variável e como obter a probabilidade.